Queridos, eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito de vida cristã prática. Esse é o tema dessa palavra, a vida cristã prática. Até porque a única coisa que funciona mesmo é prática, né? A teoria tem o seu lugar, mas o que funciona mesmo é prática. Quando as pessoas me perguntam a respeito da minha fé, quando as pessoas querem que eu me identifique como um religioso, eu não digo que eu sou um crente, eu não digo que eu sou um pentecostal, eu não digo que eu sou um evangélico, eu me identifico como um cristão. Eu sou um cristão. Quem é o cristão? O cristão é um seguidor de Cristo. O cristão é o imitador de Cristo. O cristão é o discípulo de Cristo. O cristão é aquele que crê em Cristo. O cristão é aquele que serve a Cristo. O cristão, ele é monoteísta. Ele crê em um só Senhor, em um só Salvador. Quantos aqui crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? Então você é monoteísta, você crê num só Deus. E o nosso Deus é um que se manifesta em três. Mas é assim que eu me identifico. Eu sou um cristão. O cristianismo tem como símbolo a cruz. Até o meado do século XIX, as igrejas na Europa e até aqui na América usavam a cruz como símbolo, fora dos templos e dentro dos templos, não é? No Brasil esse costume é mais da igreja católica, mas a cruz é o símbolo do cristianismo, e seria bom se tiver a cruz aqui. Por um tempo no Brasil, as pessoas achavam que cruz na igreja tem a ver com idolatria. Não tem nada a ver, amados. A cruz é um símbolo do cristianismo. É bom quando você olha para a cruz, porque você lembra que naquele lugar foi colocado um homem sem pecado pelos seus pecados. Então é bom a gente entender que nós somos cristãos, seguidores do Senhor, discípulos de Jesus. A cruz é o nosso símbolo. Não podemos tirar a cruz do Evangelho, porque se tirar a cruz do Evangelho, ele se torna como qualquer uma religião. O que nos difere das demais religiões é que nós cremos num Deus que morreu na cruz por nós. É que nós cremos na cruz como prática de vida. A cruz fala de morte. Sempre que eu olho para a cruz, eu lembro primeiro da morte do meu Senhor. Depois eu preciso lembrar que eu também tenho que morrer para a minha vontade, porque senão eu não serei discípulo de Jesus. Jesus disse: se você quer ser um cristão verdadeiro, se você quer de fato me imitar, se você quer de fato me seguir, você precisa tomar a cruz. Você precisa dizer não à sua vontade. Irmãos, boa parte dos cristãos, da vida cristã hoje, dos cristãos do século 21, resume a frequentar um templo religioso 1 ou 2 vezes por semana. A maioria dos cristãos do Brasil hoje vive assim. Alguns só vão na igreja ao domingo, frequentam um ambiente como esse, e o restante da semana eles vivem uma vida totalmente longe do Senhor, sem comunhão com o Senhor, sem leitura da palavra, sem vida com Deus. A vida cristã deles se resume a frequentar um ambiente religioso. Quem dera se a vida cristã fosse só isso. Seria muito fácil servir a Deus. Seria muito fácil ser um cristão, se a vida cristã se resumisse apenas em frequentar um determinado lugar 1 vez por semana. Isso na verdade é muito raso, querido. Isso na verdade é muito pequeno. Não que não seja importante estar aqui. O autor de Hebreus, no capítulo 10, do verso 25, se quiser projetar para nós, diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então o que está acontecendo aqui essa noite é importante, mas a vida cristã não se resume somente a isso. Amém, queridos? Quem entende isso, dá glória a Deus, né? Olha aí o texto, ele diz: não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Infelizmente também nos últimos anos, muitas pessoas têm deixado de congregar. Hoje nós temos no Brasil cristãos nominais, só isso. Você pergunta para ele o que ele é, ele diz: eu sou um cristão. Mas a prática de vida dele não revela, não mostra
frutos, não mostra evidências que de fato ele é um cristão. Então não deixe de congregar, pelo contrário, não perca nenhum culto, esteja aqui. O Salmo 133, se quiser projetar também é bom, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Então estar aqui nesse ambiente é bom, a Bíblia diz que é agradável. O Salmo 133 diz que nesse momento aqui que nós nos reunimos para orar, para adorar a Deus, aqui o Senhor ordena a sua bênção. Então você pode receber algo de Deus nesse ambiente. É importante congregar, é importante estar junto, mas a vida cristã não se resume em frequentar esse lugar 2 vezes por semana. Nós temos culto aqui na quarta e no domingo, e alguns cultos pela cidade, que são os grupos familiares. A igreja do primeiro século, que é a igreja de Atos, ela se reunia, se você quiser abrir a sua Bíblia agora, em Atos no capítulo 2, ela se reunia no templo, e ela testemunhava fora do templo. Quando eu falo de vida cristã prática, irmãos, eu falo de você ter a comunhão da igreja, você estar nos cultos, você ter a sua vida com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo com a palavra, o seu tempo a sós com o Senhor, a sua comunhão com Deus. E em terceiro plano, eu falo do seu testemunho de vida prática, que vai levar as pessoas a querer o Deus que você tem. Posso ouvir um amém da sua boca? Glória a Deus. Diga bem forte comigo: as minhas palavras não falam tanto quanto a minha vida. Você já entrou em algum lugar que tem câmeras, aí tem uma plaquinha, está escrito assim: você está sendo filmado? Então, aquilo tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. O mundo está olhando para nós, amados. O mundo está olhando para os cristãos. E o que eles esperam de nós? Que como discípulos do Senhor, que como imitadores, como pessoas que seguem os ensinos do Senhor, a nossa vida seja pelo menos um pouco parecida com a vida de Jesus. A revista Veja, ela soltou uma série de reportagens sobre os desigrejados. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler aquelas reportagens, falando de pessoas que um dia estiveram nesse ambiente aqui, mas que hoje não são mais cristãos, não se denomina mais cristão, ou membro de igreja A ou B. São pessoas que estão nas suas casas, eles até creem em Jesus, até acreditam em Jesus, mas a vida deles não é uma vida de discípulos. Eles se frustraram com pastores, com sistema, com alguma coisa, sofreu algum tipo de decepção. Eu já vou te adiantar que na vida cristã nós sempre temos decepções. Nunca com o nosso Senhor, nunca com o nosso Mestre, sempre com pessoas que estão na caminhada. Quem aqui é imperfeito, dá um glória a Deus. Todos nós somos imperfeitos. Jesus é o Filho perfeito de Deus. E nós somos os filhos que estamos caminhando para a perfeição, mas somos imperfeitos. Lendo daquela reportagem, você vê ali um monte de pessoas que têm até conhecimento. Eles são entrevistados, citam textos da Bíblia. E eu lendo aquelas reportagens, o Senhor falando comigo. São cristãos que se esqueceram de viver uma vida cristã prática. Eles viveram na teoria, ou nos seus costumes, ou nos seus hábitos, e não como discípulo verdadeiro de Jesus. Eu gosto muito quando Paulo traz as suas credenciais de apóstolo, de seguidor de Jesus, de discípulo de Jesus. Na sua fala ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor, as marcas do discipulado. Só dos judeus ele tomou 3 surras, 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas. Aquele homem passou por tantas coisas, tantas dificuldades. Aquele homem sofreu tanto pela causa. E quando ele se identifica como discípulo, ele se identifica assim: eu tenho em mim as marcas de Cristo. Graças a Deus, nenhum de nós aqui, eu não sei se graças a Deus, mas eu vou falar graças a Deus, nenhum de nós aqui, irmão, nunca levamos nenhum, como diz lá no Nordeste, nenhum bufete, nenhum tapa na cara, você nunca levou por causa da sua fé. Eu já levei um esfregão de um delegado por causa da minha fé. Ele pegou uma arma, me colocou na minha cara e me espremeu na parede.
por causa da minha fé. Foi o máximo que eu sofri. E alguns perigos lá na Índia que nós corremos. Mas isso é muito pouco para um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, o seguidor, o cristão verdadeiro, é aquele que perdeu a sua vida para ganhar a vida de Deus. Jesus disse que se você quiser andar com Ele, você vai ter que perder a sua vida para ganhar a dele. E quando você ganha a dele, você ganha outras pessoas para o Senhor. Quando você está em Cristo, as pessoas de fato seguem você, não por aquilo que você prega, mas por aquilo que eles veem em você. Posso ouvir um glória a Deus? Eu já vi pessoas que manifestam a glória de Deus. Tem um homem que você deveria estudar a história dele, William Tyndale. Foi ele que fez a tradução da Bíblia King James. Tyndale, ele tinha uma fé tão extraordinária em Jesus, no Senhor, e um dos seus textos preferidos para pregar, era aquele texto de Isaías que diz: quando você passa pelo fogo, você não se queimará. Esse era o texto preferido de Tyndale. Quando ele começou a fazer a tradução da Bíblia, dos originais, hebraico, aramaico e grego para o inglês britânico, o rei da Inglaterra ficou sabendo que ele estava fazendo a tradução da Bíblia, e começou a perseguir Tyndale. Foram 10 anos de perseguição. O rei procurou Tyndale por todas as ruas, por todos os becos da Inglaterra. Virou Oxford de cabeça para baixo. Quando ele terminou de fazer a tradução da Bíblia, o rei capturou ele. Aí ele já tinha feito 10.000 cópias da Bíblia. Não tinha mais como segurar. Sabe o que o rei fez? O rei fez uma grande fogueira e começou a empurrar Tyndale para aquela fogueira. E à medida que Tyndale ia chegando perto do fogo, o rei gritava lá da tribuna: Tyndale, se você negar o seu Deus, se você negar esse Senhor que você prega, terás um lugar na Inglaterra. Tyndale em silêncio. E o rei continuou levando aquele homem na direção do fogo, e o fogo começou a queimar os seus primeiros pelos, e o rei fez a proposta novamente: Tyndale, se você desistir da sua fé, você terá um lugar na Inglaterra. A história conta que colocaram um Tyndale dentro do fogo. O fogo queimou aquele homem completamente. A história conta que ele não deu um gemido de dor, e que muitas pessoas nas arquibancadas foram tomados pela glória de Deus em choro e quebrantamento. Tyndale deu a sua vida pela sua fé. Certa vez ele pregou para o seu vizinho esse texto de Isaías. E o seu vizinho, um dia passando pela porta da casa, viu Tyndale lendo a Bíblia. Tinha uma grande vela aqui, e Tyndale lendo a Bíblia. E aquele vizinho passou com a esposa e filhos, entrou e disse: Tyndale, você diz para mim que se alguém crer em Deus, passa pelo fogo e não se queima. Você prega para mim que se alguém que crê na palavra de Deus, mesmo passando pelo fogo, não se queima. E aí agora você tem a palavra e o fogo, prova para nós. Tyndale colocou um dedo na Bíblia, o outro dedo ele colocou no fogo, e começou a falar do amor de Deus para aquela família. Cinco minutos depois, toda aquela família estava de joelho recebendo Jesus. Tyndale tira o dedo do fogo, e o seu dedo estava perfeito. Perfeito. A vida cristã prática, ela nos cobra a própria vida, irmãos. Mas a vida cristã prática traz a glória de Deus. Quando você decide mesmo viver a vida cristã prática, onde a sua vontade não interessa mais a vontade do seu Senhor, onde as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus pensamentos, fica tudo em segundo plano, e Jesus se torna o centro da sua vida, você conhecerá a glória de Deus. A igreja do primeiro século se reunia no templo. O culto daquela época era muito diferente do nosso. No máximo se cantava 2 músicas.
Não havia templos confortáveis como esse. Não tinha um pregador específico. O pastor Vonir me ligou, se eu não me engano foi quinta-feira, para que eu pregasse hoje. Não tinha um pregador específico. Eles começavam o culto, e ali o Senhor movia naquele lugar, alguém trazia uma revelação, outro trazia outra revelação, e assim as coisas aconteciam, e esses cultos eram diários, e não eram cansativos, e ninguém abria a boca, e ninguém queria ir embora mais cedo, porque a glória de Deus estava ali, porque todos estavam ali com um só propósito: eu sou um cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu estou andando aqui na doutrina do meu Senhor, eu dei a minha vida por isso aqui. Quando tem vida, irmãos, tudo é diferente. Atos capítulo 2, verso 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos uma igreja que se reúne todos os dias num determinado local, mas que se reúne também nas casas, que toma ceia nas residências, que tem comunhão entre eles, rolava o churrasquinho, eles comiam, estavam juntos, sentavam à mesa, comiam. Mas tem uma igreja também que impactava a sociedade. Essa mesma igreja, que não se cansava dos cultos diários, que não se cansava de se reunir, ela impactava a sociedade da época, ela chamava a atenção das pessoas, ela caía na graça das pessoas. A minha tradução diz assim: contando com a simpatia de todo o povo. Não era uma parcela da sociedade, amados, não eram os religiosos, não, toda a sociedade, os políticos, empresários, professores, toda a sociedade olhava para os cristãos e achava graça neles, e queria ser como eles, tanto que a Bíblia diz que o Senhor acrescentava pela pregação. Não, amados, o Senhor acrescentava pelo testemunho. Nós estamos vivendo dias, eu tenho falado isso aqui em algumas pregações minhas, que nós vamos precisar falar menos, e deixar a nossa vida se manifestar, para que outros possam crer, para que outros possam ser salvos por meio do Senhor. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então a igreja do primeiro século, ela tinha reunião, mas ela tinha também o testemunho. E a única coisa que traz o testemunho do Senhor, de fato, escute isso, é uma vida cristã prática. Sem uma vida cristã prática, irmãos, não existe a manifestação do poder de Deus. As pessoas nos conhecem, amados, e quando você diz algo para uma pessoa, ela vai começar a filmar você, ela vai esperar para saber se você é aquilo que você disse que você é. O que mais escandalizou o evangelho nos últimos anos do Brasil são os hipócritas, são os fariseus. O capítulo 6 do evangelho de Lucas, se você quiser abrir, o capítulo 6 do evangelho de Lucas é um bom ponto de partida para você aprender sobre vida cristã prática, e eu quero tirar algumas coisas desse capítulo agora. Queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta no capítulo 6, eu vou sair em outros textos, mas você permaneça aí em Lucas no capítulo 6. Esse capítulo é um ponto de partida para você estudar sobre a vida cristã prática. As pessoas estão muito mais interessadas em quem nós somos do que o que nós estamos pregando. Eu vejo muitas pregações nas igrejas falando sobre os fariseus, mas ainda existe no nosso meio muito farisaísmo. Deixa eu falar aqui mais para cima aqui, ó. Deixa eu falar de nós, líderes, pregadores, que somos mais visados, que estamos na linha de frente, que somos mais filmados, que somos mais alvo do que você. Infelizmente, tenho visto briga na internet, pastores brigando, mau testemunho, escândalos sendo expostos. Mas essas pessoas envolvidas nesses escândalos, você entra lá no Instagram dele, é um pregadorzinho bonito de terno, e até impressiona as pessoas.
A vida cristã não prática, irmãos, ela escandaliza o evangelho. Eu não canso de dizer isso. Jesus diz que é inevitável que venha um escândalo. Querido, se eu disser para você que algo é inevitável, você tem todo o direito de desconfiar. Você tem todo o direito de achar que eu estou mentindo porque eu sou homem. E a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Então você tem o direito. Agora, se Jesus disser a você que algo é inevitável mesmo. E Jesus disse que é inevitável os escândalos. E o maior escândalo que um cristão pode promover é pregar algo e viver algo diferente. É pregar e não viver o que prega. É dizer algo e viver uma outra vida, a vida dupla. O profeta diz que Deus odeia. Irmão, você pode imaginar um negócio desse? Deus odeia a vida dupla. Deus tem náuseas da vida dupla. Daquele que diz uma coisa e vive outra. Eu me lembro no início da minha caminhada, escute isso. No início da minha caminhada com o Senhor, novo convertido, devia ter uns 2 meses de convertido, acabado de sair do ventre, e a minha irmã, muito feliz com a minha conversão, transbordando com a minha conversão, me convida para ir numa padaria que tinha perto da casa da minha mãe, uma pequena mercearia, e ela toda feliz, compartilhando, disse: olha, agora a sua vida vai ser assim, agora a sua vida vai ser assada, e ela naquela alegria, da minha conversão. Quando chegamos naquele lugar, tinha uma pastora, e aí entre as gôndolas, a mulher estava de lá, e a minha irmã comigo conversando, aí de repente a minha irmã celebrou: fulana, pastora fulana, o meu irmão aqui, ele recebeu Jesus, ele se converteu, ela toda feliz, e aquela mulher, pastora, olhou entre a gôndola e disse: aonde? Ela disse: lá na igreja batista. E ela respondeu: era melhor ter ficado no mundo. Entende-se que só a denominação dela salva. Entende-se que se não se converter na denominação dela, meus irmãos de Deus, não é salvo. Por que vocês estão rindo, irmãos? Isso é hipocrisia. Se nós não vivemos uma vida cristã prática, amados, nós fechamos a porta para muitas pessoas se converter. Jesus disse que tem uns que são tropeço, eles ficam na porta, eles não entram, mas também não deixam ninguém entrar. Como que nós temos que pensar a respeito disso? Como que nós temos que fazer uma autoanálise? Como que nós temos que questionar o nosso dia a dia, o nosso andar, o nosso falar, a nossa forma de agir com as pessoas? Como a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu fiquei irado com uma pessoa e disse uma palavra que eu não podia ter dito. E quando o Espírito Santo não fala por dentro, você tem um Espírito Santo que fala por fora, que é a sua esposa. E eu não vi, irmãos, ela estava atrás de mim. Ela disse: meu bem, isso não é coisa que se fala. Irmãos, eu cheguei a murchar. Eu baixei a cabeça, estava debaixo de chuveiro. Eu tinha amaldiçoado aquele cara, tinha falado a palavra que eu não devia. Aí debaixo do chuveiro eu baixei minha cabeça e falei: Jesus, eu vou pregar daqui a pouco, Senhor. Eu vou meter o pau nos hipócritas. E eu estou sendo hipócrita aqui agora. E eu me arrependi naquele momento, irmãos. Glória a Deus. Olha o capítulo, verso 1, a partir do verso 1 do capítulo 6 de Lucas. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. 2. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que estavam com ele. Pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. 5. E acrescentou-lhe: o Filho do homem é Senhor do sábado. Diga comigo: o Filho do homem é Senhor
do sábado. Agora diga bem forte comigo: o Filho do Homem é Senhor acima dos nossos costumes, das nossas doutrinas, do nome dessa igreja, das denominações e tudo que nós podemos colocar como regra. Sabe quem eram os fariseus? Irmãos, Deus quer nos livrar do farisaísmo. E Deus quer nos levar a um evangelho prático, verdadeiro, genuíno, uma vida cristã prática. Os fariseus são aqueles que eles amam colocar grandes cargas sobre as pessoas, mas eles mesmos não estão afim de fazer. Os fariseus são aqueles que colocam dogmas, costumes, regras humanas, doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Nos últimos anos, o Brasil sofreu algo interessante. Quando eu conheci Jesus na década de 80, havia muita doutrina de homens na igreja. Mulher não corta cabelo, mulher não sei isso. E pior que é tudo em cima das mulheres, né? Os homens era pouca coisa, né? Era tudo em cima das mulheres. Um monte de doutrina humana. Doutrina de homens, coisa que tinha nada a ver com o evangelho. A igreja foi se libertando disso. Mas ela se libertou tanto que ela pulou para o outro lado, virou relaxo. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que gostavam de observar tudo, cheios de regras. Qual era o problema do sábado? A lei estava em vigência, irmãos. E havia uma série de ensinos sobre a lei. Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio revogar. Ele veio a lei. Ele sabia de tudo o que tinha que se fazer no sábado. Ele sabia tudo sobre a lei do sábado. O problema é que esses homens, esses religiosos, esses fariseus, eles colocaram a doutrina, o nome da igreja deles, os seus hábitos, os seus costumes acima de Jesus. O sábado se tornou um senhor na vida deles. E se nós não tomarmos cuidado com a nossa hipocrisia, com o nosso farisaísmo, nós começamos a colocar coisas no lugar de Jesus. Eu preciso te dizer algo: o cristianismo prático, Jesus é o centro. Posso ouvir um amém melhor? Jesus deve ser o centro da sua vida, como Ele é o centro do Evangelho. Jesus quebrou uma regra aqui, amados. Sabe por quê? Porque pessoas é mais importante do que as nossas doutrinas. Pessoas é mais importante do que um dia. Suprir pessoas, suprir a necessidade das pessoas, é a vontade de Deus. Abençoar as pessoas e suprir as pessoas é o que um cristão genuíno tem que fazer. A palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus estavam cansados da caminhada e com fome. Davi também passou por essa experiência, quando ele estava lá com os seus soldados batalhando. Faltou comida, mas lá no templo, tinha lá a comida especial do sacerdote. Ninguém podia tocar naquela comida, era só dos pastores, era só dos sacerdotes. Jesus e Davi quebram a regra, e ele quebra essa regra dizendo o seguinte: pessoas é mais importante do que coisas. Pessoa é mais importante do que comida. Pessoas é mais importante do que a regrinha que nós estabelecemos. Tem muita gente que vive uma vida cristã parecendo um robô. Isso pode, isso não pode, isso também não pode, isso pode. E ele coloca aquela série de coisas como o Senhor da sua vida. Esquece de que quem é o Senhor da nossa vida é Jesus. Ele é o centro e nós temos que agradar a Jesus. E nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, mas eu vim trazer um ensinamento também. E chega momentos na vida cristã que você precisa entender que Deus ama pessoas, e que Deus está pronto a suprir pessoas através da sua vida. Chega uma hora, irmão, você não tem que pregar doutrina. Você precisa amar os que estão com fome. Você precisa suprir os que estão passando por necessidade. Esse mundo sabe tudo a nosso respeito, amados. Deixa eu dizer algo aqui que talvez você não sabe. Claro que você sabe, mas não custa repetir. O mundo sabe tudo sobre dízimo. Não precisa ficar repetindo aqui o dízimo todo culto. O mundo sabe, amados. As pessoas do mundo sabem. Quando um parente dela converte, ela diz: agora você vai ter que dar dízimo. Não é assim que ela faz? Eles conhecem as nossas doutrinas, amados.
Eles conhecem, os rádios estão aí, as TVs estão aí, eles sabem. Mas eles querem saber o quanto nós somos capazes de quebrar essas regras para amar um perdido, para amar um pecador, para suprir alguém que está com fome e necessitado. Eles querem saber o quanto nós estamos dispostos a abandonar o nosso farisaísmo, o nosso excesso de religião. Eu quero confessar para os irmãos aqui, amados, que alguns cultos nossos é difícil para o ímpio. Outro dia eu estava num culto e eu fiquei pensando, eu, não convertido, sem o Espírito Santo naquele culto. A linguagem e o culto é feito para crentes, sem contar as linguagens de vício, os vícios da linguagem evangélica. Eu fiquei imaginando, eu sem o Espírito Santo, sem ser convertido naquele culto, mais perdido do que Adão no dia das mães. Sabe por quê? Porque o culto ficou difícil. Porque muitas vezes nós não fazemos ele centrado na pessoa de Cristo. Você já participou de um culto que parece que Jesus não é Senhor daquele lugar? Se fala de tanta coisa, de tanta regra, de tanto costume, de tanta coisa que tem que fazer, pede tanto dinheiro, fala de tanta coisa, faz de tanto projeto, é tanto projeto, é tanta coisa. Parece que Jesus não tem nenhum significado ali. Parece que Jesus não importa muito. Olha o que Jesus diz sobre os fariseus, Mateus 23, verso 4, Jesus diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem tocá-lo. Ele é bom para colocar carga sobre as pessoas, mas ele mesmo não está a fim de praticar. A vida cristã não prática, ela é uma vida cristã hipócrita. Diga comigo, tenha coragem, diga comigo, a vida cristã não prática é uma vida hipócrita, é uma vida de fariseu, irmãos. Quem entende isso dá glória a Deus. Interessante que em Mateus 5,41 Jesus disse assim: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Veja como que o ensino aqui choca. Qual que é o ensino dos religiosos? Não faça isso, não faça aquilo outro, faça assim, faça assado, mas ele mesmo não quer. Agora olha o ensino de Jesus: chegou alguém, te pediu, exigiu de você, que você andasse 1 milha, não anda 1 não, anda 2, o Espírito é servir a pessoa, o Espírito é mostrar para a pessoa, eu estou a fim de ser o exemplo, eu não vou andar 1, eu vou andar 2, eu quero que você conheça o Deus que eu estou servindo, eu quero que você conheça o meu Senhor não é um Senhor de regras, o meu Senhor é um Senhor que serve as pessoas. Quem entende isso dá glória a Deus. Verso 32 do capítulo 6 agora, fique sempre no capítulo 6 do livro de Lucas, enquanto eu me preparo para esses 2 versículos, diga mais uma vez: pessoas valem mais. Mais forte, diga: pessoas valem mais. Verso 32 agora: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. 33. Se fizeres o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 34. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. 35. Amai, porém, esse 35 e esse 36 aqui, se eles não tivessem na Bíblia, a vida cristã seria muito mais fácil. Verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Vamos dizer junto: amai. Todo mundo vai lá com coragem, fala: Deus vai me dar graça. Diga com coragem, diga assim: Deus vai me dar graça. Então diga: amai. Mas né, eu acho que eu fiz cara de choro, né? Porque tem hora que dá choro, amar o inimigo dá choro, né, irmão? Então vamos lá de novo: amai os vossos, fica zarou assim, ó, inimigo. Meu Deus. Vamos continuar. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vou repetir: se esse 35 e esse 36 não tivesse na Bíblia,
a vida cristã seria muito mais fácil, amados. Eu não sei para que Deus foi colocar esse negócio aqui. Poderia não ter deixado esse negócio aqui, porque agora apertou, amados. Agora não é só deixar de ser fariseu, agora não é só se livrar dessa religiosidade que nós temos, evangélica, chatinha. Irmãos, tem crente que é tão chato que ele bate na porta, se você não abrir, passa por baixo. Agora não é só se livrar disso, agora é mais. Agora o padrão, você percebeu que o padrão cresceu? Você percebeu agora que a vida cristã prática, segundo o padrão do 35 e do 36, vai cortar na carne, vai nos levar a um nível de morte que nós não estamos dispostos. Amai os vossos inimigos. Esse negócio de amar inimigo, só Jesus para inventar isso. Porque nós estamos vivendo um tempo de ódio. As redes sociais estão sangrando. É muito ódio, é muito rancor em jogo. Está todo mundo se gradeando, querendo destruir o outro, querendo mostrar que o outro não presta, querendo mostrar que o outro é pior do que eu. Aí Jesus vem e diz para vocês, o padrão é diferente. Vocês não seguem as redes sociais, vocês amam os vossos inimigos. Se você ama quem te ama, que mérito há nisso? Alguns dias atrás, eu e minha esposa viajamos com um casal muito parecido com a gente. Mesma idade, cabeça muito parecida. É muito bom viajar com aquele casal. Eles são agradáveis. Irmãos, ele não deixou eu pagar nem o cafezinho. Fica melhor ainda, né? Irmãos, eu viajo, eu vou para a lua com aquele casal. É fácil amar eles. Eles pensam como a gente, a nossa conversa bate, a nossa oração tem amém. É muito legal viajar com aquele casal. Agora, alguns meses atrás, eu estava lá no Nordeste. Peguei uma van em Paus dos Ferros para Fortaleza. Irmãos, tinha 352 pessoas dentro daquela van. A música do som era uma música, eu vou falar, está sendo gravado. A música era de uma banda. O cara falou: põe aí o Calcinha Preta. Você ri porque você não estava lá. E eu fui o último a entrar na van, então eu fiquei do lado da porta. Teve um infeliz que acendeu até um cigarro dentro da van. Aí o pessoal começou a falar: não, eu abro o vidro aqui. Imagina aquela van, irmãos. E aquela música. E você não sabe o que é música ruim, não, amados. Claro que você não sabe o que é música ruim, porque você nunca ouviu Calcinha Preta. Claro que você não sabe o que é música ruim, porque você não ouve Joelma, Banda Calypso. Irmãos, que coisa, que tortura. E os assuntos, não dá nem para falar aqui, amados. Aí eu falei: eu vou mudar o ambiente. Aí tentei mudar de assunto, tentei um pouco pela política. Falei: eu vou começar na política, eu termino pregando, falando alguma coisa aqui. Irmãos, me cortaram assim na veia. Pá, já me cortaram, aumentaram o barulho. Dentro da van. Falei: Jesus. Irmãos, eu olhava no relógio e dizia: quantos quilômetros falta chegar em Fortaleza? Falta 200. Nós estamos andando desde 7 horas da noite. Falta 150. Falei: Jesus, essa van não está andando. É difícil você amar esse tipo de gente. Alguns anos uma pessoa me fez muito mal. E um dia ela foi parar na porta da minha casa. Quando eu abri a porta que eu vi ela, confesso, queridos, me deu vontade de cantar a música da Ludmilla Ferber. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. É difícil amar os pecadores. Jesus disse que não há nenhum mérito. Eu viajei com aquele casal, foi uma bênção, mas eu não tive nenhuma recompensa, a não ser a comunhão da viagem. Jesus disse que não tem mérito nisso, não tem recompensa. Amado, se você quiser ficar bravo, é com Jesus, não é comigo. Não vem pôr a culpa em mim, não, é Jesus quem está falando. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz que você deve emprestar, não é nem para receber o mês que vem. Você deve emprestar nem para receber a 1%. Ah, vamos usar o juro de lei, né? Tem uns que usam assim, né? Fica para escapar da Bíblia. Não, vamos usar o juro de lei. Não é nem para você ter expectativa de receber. Emprestou, esquece. Um dia eu estava em casa almoçando,
Nessa época eu morava ali no Bueno, debaixo de um telhado baixo de eternite, suando, parece que eu estava comendo dentro do micro-ondas. Aí chegou um pastor, bateu na minha porta. Pastor, eu preciso de um valor, eu preciso de X, o senhor tem aí? Eu pensei, e agora, Jesus? Porque esse camarada, eu sei que ele não é muito bom para pagar. Se eu falar que não tem, eu estou mentindo, porque eu tenho. Ou eu nego para ele, ou eu digo sim. Aí Jesus disse, diga sim para ele. Sua recompensa, o seu galardão virá do Senhor. Aí dei o dinheiro para ele e perguntei assim, e quando? Quando o quê, pastor? Não, quando você vai pagar? Irmãos, isso foi em 89. Eu espero que essa semana ele venha. Porque ele não veio. Mas eu deveria ter entendido isso aqui. Você concorda comigo que isso é difícil, amados? Pastor, o que Jesus quer nos ensinar aqui, queridos? Jesus quer nos ensinar aqui a misericórdia. Porque o texto diz que Deus, olha o verso 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você não quer ser discípulo? Você não quer ser como Ele é? Você não quer andar nas características dEle? Irmãos, nós somos a igreja mais hipócrita da história, porque nós cantamos músicas lindas, que não estamos a fim de andar no que nós cantamos. Como a igreja é hipócrita. Músicas e letras que falam de sacrifício que nós não estamos dispostos. Coisas bonitas de cantar, eu te dou tudo, eu entrego tudo, tudo é do Senhor. Consegue dar nem o dízimo. E está achando que vai dar tudo. Nós somos hipócritas, amados. E Deus quer nos libertar dessas coisas. Aqui Jesus quer nos ensinar sobre misericórdia. É interessante que aqui Jesus diz que o mundo vai saber que você é um cristão, não é porque você frequenta a casa de adoração em Trindade. O mundo vai saber que você é um cristão, não é porque você carrega uma Bíblia, que lá no painel do seu carro tem uma Bíblia. Eu estava no Rio de Janeiro, o irmão foi me pegar no aeroporto, me levar para um congresso. Aí paramos no estacionamento para almoçar, ele puxou uma Bíblia assim, estendeu em cima do painel do carro. Falei, para que isso? Ele disse, olha, eu creio, você não crê não? Falei, creio, mas eu só quero entender esse negócio aí. Não, isso aqui acontece duas coisas. Primeiro, se você coloca a Bíblia aqui, ninguém toca no seu carro. Falei, lá no Goiás, os ladrões roubam até a Bíblia. Segundo que, aqui ó, tem um negócio. Os bandidos aqui não roubam crente. Porque tem uma teoria entre eles, que roubar crente dá azar. Eu falei, e quem disse que se identifica um crente pela Bíblia? Ou até por aquilo que fala. Jesus diz aqui que nós seremos reconhecidos como filho do Altíssimo. E tinha um rapaz que formou um ano antes de mim, um pastor, um amigo. Hoje ele está morando até aqui em Goiânia. E sempre que ele nos encontrava, eu gostava da forma que ele cumprimentava a gente. Ele dizia assim, ó filho de Deus, ó ungido de Jeová, ó filho do Altíssimo. Então ele me chamava filho do Altíssimo. E eu ficava todo cheio. Se me furasse eu explodia, né? Filho do Altíssimo, uau! Cutuca no seu irmão, fala, filho do Altíssimo. Aí fala assim para ele, uau! Quem são os filhos do Altíssimo? Aqueles que estão a fim de amar os seus inimigos. Quem são os filhos do Altíssimo? Aqueles que vão emprestar sem expectativa de receber. Dá um sorriso amarelo para o seu irmão. Quem são os filhos do Altíssimo? Aqueles que fazem todas essas coisas sem esperar recompensa. Quando eu entrei no ministério, eu recebi uma palavra de um pastor, de um homem de Deus. Ele olhou para mim, uma cabeça branca igual eu. Ele disse, Geraldo, eu vou te dar uma palavra. Nunca se esqueça, carrega essa palavra no seu ministério. Nunca espere recompensa de homens.
Aqui Jesus diz que você deve fazer todas essas coisas: amar os seus inimigos, emprestar sem a intenção de receber, cobrir em amor. Jesus diz que você deve fazer todas essas coisas aqui, entendendo que o galardão, a palavra galardão é recompensa, mas está lá em Apocalipse. A palavra de Deus diz que nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Diz que a recompensa virá do seu Pai. A recompensa virá do Senhor. O problema, aqui voltando um pouco no nosso farisaísmo, é que nós gostamos de fazer para serem vistos pelos homens. Nós gostamos de fazer para ser visto pelo pastor. Nós gostamos de maquiar o relatório para mostrar que somos melhores. A gente gosta de impressionar, amados, e receber a recompensa. Pessoas que são mais abastadas financeiramente, às vezes têm enorme dificuldade no nosso meio, com os bajuladores com motivo interesseiro, com aqueles que vêm com a intenção de fazer algo, não porque a palavra diz que eu tenho que fazer. Nós temos que amar igual nesse lugar, o menor e o maior, mas se faz porque tem interesse. Aí vem Salomão e diz: muitos são os amigos. Que amigos? Muitos são os amigos dos que têm dinheiro. Não, amados, eles não são amigos. A gente precisa entender aquele texto. Aí você pensa: aqui ó, ele tem muito amigo. Não, ele não tem muito amigo. Ele tem um bando de puxa-saco. E isso às vezes está no nosso meio também. Fazemos esperando recompensa humana. Fulano tem que ter misericórdia de mim. Não, amados, quem tem que ter misericórdia de você, e tem misericórdia de você, é o seu Deus, é o seu Pai. Os homens não. Se eles fizerem, amém. Se eles tiverem misericórdia de você, glória a Deus. O certo é que todos nós possamos andar em misericórdia e exercer misericórdia na vida das pessoas. Mas se ninguém fizer por você, é o que Jesus está ensinando aqui, você vai receber o galardão do seu Pai. Ele terá misericórdia de você. Quem entende isso, dá glória a Deus. Quem entendeu isso melhor, diga amém. Diga comigo: emprestar sem esperar receber. Diga amar o meu inimigo. Diga ter paciência com o irmão chatinho. Diga ter paciência com o irmão que fala muito. Irmãos, tem crente que fala demais, ele nem engole o cuspe. Ele sai de um assunto e entra no outro e nem engole o cuspe. Suportar pessoas. Perguntaram assim para mim: onde tem mais problema? Eu disse: não tem gente. Perguntaram para mim um tempo desse: onde tem mais problema? Eu disse: não tem gente. Aonde tem gente tem problema. E parece que onde tem crente, parece que o negócio é mais. A gente recebe tanto ensinamento, mas o que nos parece é que nós somos lentos na resposta como discípulos. Nós somos lentos na resposta como servos, como imitadores do nosso Senhor. Essas coisas, elas fogem fácil de nós. Aqui agora está vivo, mas amanhã na sua correria, talvez você nem se lembre mais dessa palavra. Está sendo gravado, é bom você assistir depois lá. Segundo os psicólogos, você deve ouvir uma mensagem 16 vezes para você aprender ela bem. Então você tem 15 pela frente essa semana para me ouvir 15 vezes. Capítulo 6, verso 43. Acabou meu tempo. Vamos lá, só ler o texto. Verso 43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, e nem dos abrolhos se vidimam uvas. 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos dizer junto, diga: a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, a boca fala do que está cheio o coração. Em vários lugares da Bíblia nós somos comparados com árvores. Salmo 1, por exemplo, Evangelho de João capítulo 15, Jeremias capítulo 17, e muitos outros lugares na Bíblia, a Bíblia nos compara com árvores. Você se lembra quando Jesus foi curar um cego? Jesus orou por ele e disse: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens como árvores.
Os magrinhos era pé de mamão, os grandes era pé de manga. Aí Jesus orou de novo com ele. Ele disse agora eu vejo claramente. Então existe várias árvores aqui. E cada árvore aqui tem o seu fruto. A árvore, ela produz segundo o fruto. Escute isso, Jesus não mandou você avaliar pelo dom. Homens e mulheres que sobem aqui em cima, eles têm dons. Pessoas que você conhece do ministério têm dons. Evangelistas geralmente têm dons de cura. Então eles operam nos dons. E você se impressiona. Evangelista tem o dom de operação de milagre. Porque os dons equipam os ministérios. Não é? Eu sou um profeta, eu sou um pregador. Tem alguns dons que me equipam, por exemplo, discernimento de espírito. Então você assiste ou ouve pessoas, ou fica perto de pessoas que têm dons, têm ministério e flui nos dons, você se impressiona. Mas Jesus não mandou você avaliar as pessoas pelo dom. Jesus mandou você avaliar pelo fruto. Posso ouvir um amém? Não me avalie pelo dom, irmãos. Não avalie o profeta pelo dom de profeta. Não avalie o pastor pelo dom de pastor. Pastor Vonir é um apóstolo. Mas nós não podemos avaliar ele pelo dom que ele tem. Temos que avaliar ele pelo fruto. Então você olha para o fruto e ele prova que ele é um apóstolo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nós temos a mania de avaliar pelo dom. Vem um homem aqui diferenciado, né? Eu me lembro quando nós estávamos começando, buscando avivamento, lá em São Luís Montes Belo. Toda pessoa interessante, pregador, a igreja era rica, tinha uma boa condição financeira. Todo pregador que chamava a atenção no Brasil, a gente trazia. Homens que fluíam nos dons, mas não tinha caráter. Nós não sabíamos da história deles. Até um estuprador pregou lá um dia. Sério. Porque nós corrimos atrás de ministério, de dons, de pessoas que estão impactando, estão fazendo a diferença. Amados, Jesus não disse para você ir atrás desse tipo de gente e nem pôr a sua mão, a sua cabeça debaixo da mão dele. Cuidado, não se avalia pelo dom, se avalia pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Ele diz, o homem bom, ele tem um tesouro dentro dele. Que tesouro? O que ele põe dentro desse tesouro? O seu coração é um tesouro, amado. O que você põe aí dentro? A palavra de Deus. Jesus chama as escrituras nos evangelhos, primeiramente de sagrado. Depois Jesus chama as escrituras de pérola. Coloque dentro de você o que é sagrado. Tire o que é profano e coloque o que é sagrado. Coloque dentro de você, amados, pérolas, a palavra viva de Deus. E quando você abrir a sua boca vai fluir, não uma religião, não um farisaísmo, mas vai fluir a vida de Deus para as pessoas. Jesus disse que se você andar com Ele e crer nele como um discípulo verdadeiro, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quantos podem dar glória a Deus? Deixa eu terminar lendo 2 versículos com você. Assim que eu terminar, você pode ficar de pé que nós já vamos tomar a ceia. Tiago capítulo 3, verso 10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não. Diga comigo, a vida cristã prática jorra o que é doce. Mais uma vez, a vida cristã prática jorra o que é doce. Diga, jorra a vida, jorra a água de Jesus, a vida de Jesus. Provérbios capítulo 18, verso 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. O nosso tempo acabou, mas eu quero dizer para você, que se você é um discípulo de Jesus verdadeiramente, o que sai da sua boca produz vida. E a sua vida impacta as pessoas. E elas seguem não o seu discurso, mas elas seguem o que você tem de fruto, o que você tem de vida de Deus. O que pode nos salvar dessa geração perversa é uma vida cristã prática. Vamos dizer isso junto? Diga comigo, o que nos pode... o que nos salva dessa geração perversa
é uma vida cristã prática. Diga comigo, sem a prática, religiosidade, hipocrisia. Diga comigo, aparência. Diga mais a prática, vida verdadeira, vida transformadora. Quando você vive no Evangelho, as pessoas que estão ao seu redor querem o que você tem. O processo é assim, ó. Eles começam a te filmar. O teclado pode ir tocando. Eles começam a te filmar. Olhe para mim. Eles começam a te filmar. Eles não estão olhando para o que você está pregando. Eles querem saber se você é mesmo aquilo que você disse. Então eles estão olhando o tempo todo o que você faz, como faz. Aí ele se convence pelo seu fruto. Ele se convence pelo seu testemunho. Aí ele cai na graça, como acontecia na igreja de Atos. Aí ele olha e diz, de fato o Deus dele faz a diferença na vida dele. A vida dele de fato é o que Jesus era mesmo. Mas ele continua em silêncio ainda. Ele espera você se manifestar na direção dele. Quando você se manifesta na direção dele, muitas vezes ele se mostra frio, mas aqui dentro as coisas já estão acontecendo. Eu passei por esse processo. Meu irmão havia tido uma experiência com Jesus, e a vida dele mexia comigo. A gente dormia no quarto, numa beliche, ele dormia em cima e eu dormia embaixo. Perdão, o contrário, eu dormia em cima e eu dormia embaixo. E ele era mais sábio do que eu. Ele começava a pregar para mim e eu disfarçava, eu fazia assim, para ele achar que eu estava dormindo, mas eu estava escutando tudo. E ele era mais sábio do que eu, ele continuava pregando. Chegou uma hora que eu disse para ele, eu quero o que você tem, porque o que você tem não é uma religião, você tem a vida de Deus em você. Aleluia. O Evangelho é muito poderoso, amados. Vamos ficar em pé. O Evangelho é muito poderoso.